Olá, estamos retomando o nosso bate-papo sobre direito, não é? Com ênfase no direito constitucional. Eu lhes falei no nosso bate-papo anterior sobre o processo de emenda à Constituição e lhe falei do quórum necessário, né? Mas na hora, naquele nosso encontro anterior, eu não disse qual era o quórum para aprovação de uma emenda constitucional. E é exatamente 3/5 dos membros do Congresso Nacional, não é? Em 2 turnos de votação. E também eu creio que lhes disse, se não lhes disse naquela oportunidade de agora, é que não há necessidade, após a aprovação da emenda, de haver sanção presidencial. O próprio Congresso Nacional é quem publica a emenda alteradora da Constituição Federal. Mas o processo legislativo não se resume, como eu lhes falei, na produção de emendas constitucionais. Nós temos outros instrumentos normativos que são produzidos pelo Congresso Nacional. E eu estou colocando em termos hierárquicos, mas a hierarquia é apenas constitucional, da emenda constitucional, primeiro a Constituição, depois sua emenda constitucional. Essa emenda constitucional pode ser declarada inconstitucional. Nem toda emenda constitucional, porque existem partes da Constituição que não podem ser alteradas. A Constituição originária tem um núcleo que não pode ser alterado por emenda constitucional. Então, se esses núcleos forem feridos por alguma emenda constitucional, essas emendas constitucionais serão inconstitucionais. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Por enquanto, vamos nos deter apenas nos instrumentos normativos que podem ser elaborados pelo Congresso Nacional. E nós estamos estabelecendo uma hierarquia, porque dizem que não há hierarquia entre lei complementar, que é o próximo instrumento que nós vamos ver, e lei ordinária. Dizem alguns que não há hierarquia, mas eu estabeleço aqui, conversando com os senhores, uma hierarquia a partir do quórum necessário para aprovação. E a lei complementar, ela exige um quórum especial para ser aprovada, que é aquilo que lhes disse o primeiro número inteiro acima da metade. Ou, para seguir os tradicionalistas, metade mais 1, que deve ser eliminado ao longo do tempo do nosso vocabulário, esse metade mais 1. Então, nós temos em segundo plano ideal a lei complementar. As leis complementares, elas, quando necessária a elaboração de lei complementar, vem exigido na própria Constituição, que determina esta matéria será regida por lei complementar. Todas as leis da Constituição de lei complementar, ela é expressa, está no corpo da própria Constituição. Então o legislador não tem muito como se enganar. Se tem a exigência de lei complementar, é necessário lei complementar. Todas as matérias previstas na Constituição podem ser regulamentadas. Umas por lei complementar, quando a própria Constituição exige, que vai necessitar do Código Especial, ou por leis ordinárias. As leis ordinárias não exigem quórum especial, como a lei complementar. Elas podem ser aprovadas pela maioria presentes em. E essa maioria o próprio regimento das casas congressuais, elas prevêem um quórum de instalação da sessão legislativa. E presente o número de deputados presentes sendo suficiente para a instalação da sessão, qualquer lei ordinária pode vir a ser aprovada, bastando que obtenha a maioria de votos dos presentes, depois de instalada devidamente a sessão. Aí nós temos a lei ordinária, e nós, particularmente, nós acreditamos que ela é inferior à lei complementar, por isso, porque não exige quórum especial. E se uma lei exige quórum especial, como é o caso da lei complementar, nós entendemos que ela é superior à lei ordinária. Embora digam
os autores que as matérias que são tratadas pela lei complementar não se confundem com as matérias tratadas pelas leis ordinárias. Por que não se confundem? Porque quando a Constituição quer a lei complementar, outros dizem que uma lei complementar pode tratar de uma matéria que seria, a princípio, passível de ser tratada por lei ordinária. É possível. Já o contrário é impossível. Uma lei ordinária não pode tratar de uma matéria que necessita de lei complementar. Por quê? Justamente por causa do quórum que é exigido para aprovação da lei complementar. Uma lei ordinária que trate de uma matéria destinada a ser tratada por lei complementar, ela é inconstitucional. O contrário, eu acredito, juntamente com os autores que eu li, e que tudo que eu digo para vocês aqui não é invenção minha, ao longo do que eu aprendi estudando, né? Vamos chamar da pequena bagagem cultural que eu tenho. Então vem daí. Eu acredito que uma lei complementar pode à lei ordinária. O contrário é impossível. Seria inconstitucional. Nessa hierarquia aí, depois nós temos a lei delegada. Depois da lei ordinária, nós temos a lei delegada. E o que é a lei delegada? O chefe do Poder Executivo pede ao Poder Legislativo autorização, que é dada via resolução, para que ele elabore determinada matéria. Aí o Poder Executivo, se entender devido, repita-se, via resolução, autoriza o chefe do Poder Executivo a elaborar essa lei chamada de lei delegada. Delegada por quê? Porque há uma delegação, a princípio caberia ao Poder Legislativo fazer essa lei, mas ele delega ao Poder Executivo a elaboração da lei. Nessa resolução, no qual há a delegação, é possível que o Legislativo exija que, após elaborada a lei, o Executivo submeta a ele, Legislativo, a aprovação final da lei delegada. Isso pode existir, como pode não existir. É uma exigência que fica a critério do Poder Legislativo, impor ou não, que ele reaprecie em termos finais a lei delegada. Então fica a critério do próprio Poder Legislativo. Depois nós temos ainda, como nesses instrumentos normativos, algo que veio a substituir os antigos decretos-leis da ditadura, que existiu durante a ditadura militar no Brasil, que foi de 64 a 1985, que são as medidas provisórias. Como é que funcionam as medidas provisórias? São atos normativos com força de lei, portanto não são leis. Têm força de lei, mas não são leis. E são baixadas, são expedidas pelo Poder Executivo, que depois as submete ao Poder Legislativo, que as aprova ou não. Eu sempre gosto de tem uma charada infantil que diz: o que é que tem orelha de porco e não é porco, rabo de porco e não é porco, costela de porco e não é porco, pé de porco e não é porco. A criança fica feijoada, não é? Então a mesma coisa a gente pode dizer em relação à medida provisória. Ela tem tudo de lei, mas não é lei. Ela necessita ser aprovada para que se torne lei. A norma de conversão, chamada assim, é a aprovação pelo Congresso Nacional da medida provisória que foi pedida anteriormente pelo Poder Executivo. Claro que para ele expedir medida provisória é necessário dois requisitos, que é a urgência e a relevância. Como esses conceitos são muito amplos, o Poder Executivo tem abusado disso, né? Expede medida provisória praticamente sobre tudo. Embora o Supremo Tribunal, ultimamente, tenha podado essa ampla liberdade do Poder Executivo. Mas isso a gente vai ver mais adiante, tá certo? Obrigado e até a próxima.